Boa noite, Rondonópolis, boa noite, Mato Grosso. Estamos aqui hoje, no Direto ao Ponto, entrevistando uma pessoa de sucesso. A minha companheira, minha amiga Margiane Fritz. Margiane, é a nossa entrevistada de hoje. Margiane, eu queria que você, inicialmente, no Direto ao Ponto, falasse um pouco de você, sua trajetória de vida. E eu acho que nada melhor que você para falar de você mesmo, não é verdade? Bom, primeiro, Baldo, muito obrigado por ter me convidado. É uma honra estar aqui no seu programa, assistir os outros episódios. Estou muito feliz. E você é um desbravador, como sempre, né? De novo aí, desbravando, trazendo a notícia, falando de política, mostrando as pessoas para os cidadãos de Rondonópolis, de Mato Grosso. Então, muito obrigado por me dar essa honra de ser convidada a estar aqui. Bom, eu sou filha da terra, para quem não sabe. Eu nasci em Rondonópolis. Vim de uma família muito pobre, né? E eu falo que eu fui de tudo na vida. Fui babá, empregada doméstica, frentista bastante tempo ali na Vila Operária. Hoje é posto... Fórum. Mas foi posto Rain ali, né? Quando eu fui frentista ali um tempo. Fui servidora pública. E aí com os meus filhos, depois de sair de um relacionamento onde o poder econômico não era meu, saí com a mão na frente, outra atrás e uma bis, né? E 2 moleques. Tinha que sustentar, resolvi empreender. Eu falo que foi a melhor decisão da minha vida, porque eu larguei o meu concurso público para tentar dar uma qualidade de vida. E hoje, depois de 14 anos, eu falo que eu não sou rica não, tá muito longe disso, viu, Baldo? Vixe, tem que trabalhar muito. Mas eu consigo dar uma qualidade de vida para os meus filhos e eu fico muito feliz. Infelizmente, Baldo, mulher pobre, se dar bem na vida é uma exceção. Deveria ser regra, mas hoje a realidade é uma exceção. O ano passado, por conta até das atividades econômicas que a gente exerce, eu acabei entrando para a política, né? Fui convidada para estar na política. A princípio era só para ser uma apoiadora ou até uma financiadora de campanha. E aí teve um convite, eu aceitei esse desafio e todo mundo fala que depois que a gente entra na política, diz que tem um bichinho que pica, né? Acho que tem mesmo um bichinho que pica. Eu não quero sair, eu quero estar aqui trabalhando pelo meu povo, trabalhando pela minha cidade, pelo meu estado, porque eu tenho muito amor, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu nasci, que eu cresci, que eu criei os meus filhos e é aqui que eu quero ficar. Margiane, realmente você é uma pessoa que dá um exemplo de vida e, na verdade, todas as pessoas que vêm de baixo são as grandes fortunas desse mundo, não é verdade? Mas eu queria que você me falasse um pouco, primeiramente, da parte profissional sua. Você hoje é empreendedora, dona da Gera Medicina, não é isso? Isso. É uma das referências da medicina de Rondonópolis. Eu queria que você me contasse um pouco como que foi isso, que você conseguiu chegar até onde você chegou. Bom, na verdade, assim, nós começamos com um convite. Lá atrás, eu e Diógenes, quando fomos morar junto, eu trabalhava numa empresa e teve um convite, ela era detentora do contrato com a Nortox, né? A Nortox era uma potência aqui em Rondonópolis e sempre tinha um problema, ou o médico não se adequava à empresa, a empresa não se adequava ao médico, sempre tinha algum... E era um contrato muito importante para essa empresa que eu trabalhava. E eu eu chamei o Diógenes e falei, vamos para lá, vamos trabalhar assim, assim, assim que vai dar certo. Deu tão certo que a Nortox virou pro Diógenes e falou assim, cara, em vez de nós termos um atravessador, monta a sua empresa que nós vamos ser seu cliente. Foi assim, nosso primeiro cliente foi a Nortox. Como todo pequeno empreendedor, a gente não sabia fazer custo, a gente não sabia calcular imposto, nós tivemos um prejuízo gigante, porque eu ofereci um preço e eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Mas apanhamos muito e acabou dando certo. Depois de 4 anos, nós começamos o primeiro cliente está até hoje conosco, que é a Nortox. O segundo cliente, que é a Agrofito, está até hoje com a gente. O terceiro, que na época era Trip, hoje é Azul, está até hoje conosco, que ampliou, na verdade, a sua rede de atendimento conosco. Hoje a gente atende o Brasil inteiro, eles. E eu tenho muita satisfação de falar que hoje nós crescemos. Hoje nós somos, depois de vai fazer 14 anos, nós somos compostos por 9 empresas, né? Algumas no ramo a maioria na área de saúde. Então nós temos a Gera, Somed, GeraMed, Clinimed,
a Somed Card agora entra parte do nosso grupo, e ainda nós estamos explorando aí a área de software, que foi uma demanda do mercado que surgiu, e nós estamos trabalhando, e está muito forte esse trabalho nosso agora na área de desenvolvimento de software, e no ramo imobiliário nós também estamos trabalhando algumas coisinhas aí, estamos começando, aprendendo ainda. Pois é, esse é um motivo de orgulho para os ronaldonapolitanos, ter uma pessoa que veio de baixo e hoje está nessa pujança, desenvolvendo tudo, né? Mas, direto ao ponto, minha amiga Marciane, você entrou na política o ano passado, como você mesmo disse, sendo vice do nosso companheiro Luizão, teve uma votação boa, entendeu? Votação, infelizmente, aquela eleição todo mundo sabia que o Zé ia ganhar, porque com 7 candidatos é difícil, né? Então entrou mais para poder cumprir tabela mesmo, né? Mas eu queria perguntar para você, você continua na política, mas você continua na política candidatando a quê o ano que vem, 2022? 2022 eu coloquei meu nome à disposição para o grupo para sair candidato a deputada federal, né? E eu estou muito contente com as conversas que eu tenho. Todo mundo me pergunta, e daí, Marciane, você vai para que partido? O meu era o partido PSL, ainda estou filiado ao PSL, que virou União Brasil agora, né, com a junção do DEM. E aí, Marciane, por onde tu vai? Eu estou conversando, né? Estou conversando com vários partidos, eu até brinco, o Baldo, que eu falo que eu virei aquela namorada sem vergonha. Converso com todo mundo, mas casar é diferente, casar vai ser diferente. Então, nós estamos conversando, ver se bate as nossas ideias, a questão de ideologia, se nós vamos ter um apoio para o nosso grupo, se tiver todas esses... Porque eu senti, viu, que política só se faz com um grupo. Essa história de fazer política, eu sou a pessoa, eu vou ganhar, eu vou arrebentar, não existe na política. Política, como também nos nossos negócios, a gente não faz sozinho. E política não é diferente. Política você precisa de um grupo que esteja em você, que confie em você, senão você não vai para lugar nenhum. Então isso hoje é um fator determinante que meu grupo seja bem recebido. E dentro desse panorama político aí que você está colocando agora, qual que seria, na sua ideia, assim, apoiar que setor, que em Mato Grosso, inicialmente, aonde você estaria desembarcando essa canoa sua aí, com Mauro Mendes, com o candidato do Lula, o candidato do Bolsonaro? Eu falo que tá tão instável, a gente não sabe quem vai apoiar ninguém, né? A gente viu aí agora o Bolsonaro, acabou caminhando um pouco pro centrão, que a gente não esperava, né? A gente esperava que ia ser uma direita mais pura, como todo mundo esperou, mas a gente entende também o cenário, que é necessário composição para ser feito um trabalho, para conseguir ganhar. Mas hoje está muito estável, eu não consigo nem falar, me perguntaram isso ontem, inclusive. Marciane, você vai apoiar quem para governo do estado? Existe a possibilidade de sair alguns nomes ainda para o governo do estado que não foram colocados à disposição. Nós tivemos até semana passada o Odílio, que colocou o nome à disposição e acabou retirando a candidatura. Hoje nós temos o Mauro, ontem eu vi um nome de Sinop, mas parece que não vai ser esse nome, parece que vai ser outro nome. E nós estamos esperando para ver. Todos os partidos, isso não é uma indecisão só minha, é uma indecisão geral. De todos os partidos estão vendo ainda as composições, quais são os personagens que vão aparecer para definir o apoio. E o meu caso não é muito diferente. Mas você foi candidato, eu também fui candidato. Você deve ter percebido que a gente concorrer contra a máquina é muito complicado, não é verdade? Então eu faço uma pergunta para você. Eu acho que o Mauro está fazendo uma das melhores administrações da história de Mato Grosso. Você não acha que é meio complicado você achar um nome para poder combater uma pessoa que já está estruturada? Eu acho que tinha que ter saído o nome antes. Para ser trabalhado, para formar grupo, que é o principal, né? Para a gente não correr o risco de rachar, como foi aqui nas eleições municipais. Se você não tivesse colocado um nome antes à disposição, talvez seria mais fácil. O Mauro é um nome forte, ele está com muito dinheiro em caixa, que faz diferença, faz toda a diferença. A máquina faz diferença, eu sou prova disso, nós somos prova. Eu e o Luizão viemos para ganhar, mas com a máquina é muito difícil você ganhar, muito difícil. O poder de desenvolvimento de atividades é muito maior de quem está com a máquina, isso é fato, né? Mas existe a possibilidade, a rejeição do Mauro a gente sabe que também está grande, né? Ele fez algumas coisas que não ficaram contentes, alguns empresários, inclusive, não ficaram contentes com as ações dele. Tudo bem que a gente entende também que ele pegou um estado quebrado, né? E aí, como nas empresas da gente, se você pega um emprego, você tem que colocar dinheiro, tem que dar um jeito de tornar aquilo, a salários atrasados. Então ele fez um trabalho que não agradou todo mundo. De repente faltou mais comunicação? Acho que faltou comunicação também com o empresário, para entender o lado também que o Estado estava naquele momento. Mas é
É perigoso. É perigoso ter algum nome aí e ele acabar mesmo com a máquina, com muito dinheiro que ele está agora, alguém levar. Existe a possibilidade. Depende, como sempre, da união do grupo. Se o Mauro, hoje o que eu estou vendo e tenho conversado é que muitos partidos vão estar em torno do Mauro. Se isso acontecer, aí não tem para ninguém. Mas na verdade você falou uma coisa interessante. A Rondonópolis foi uma casa atípica. A gente pensava, as pessoas achavam que o Zé estava totalmente desgastado e de repente lançaram muitas candidaturas achando que todo mundo tinha a chance de ser prefeito da cidade. E eu estou vendo isso acontecer no estado. De novo. Você não acha que isso é uma recorrência? Que se tiver mais de 3 candidaturas, o Mauro leva fácil essa eleição? Leva, como também existe o risco para presidente. A quantidade de gente que está colocando o nome à disposição, daqui a pouco quem leva é quem eu não quero que leve. Então, mas eu quero falar para você, mas do presidente mais para frente. Nós estamos aqui mais na região, aqui, não é verdade? Olha, existe a possibilidade. O ideal é que estivesse no máximo 2, até por conta do poder econômico, do poder de máquina agora do Mauro. No máximo 2, tá? Se tiver mais que 2, provavelmente o Mauro leva com facilidade. Ele tem os atributos dele que ele fez de fato, né? Ele está construindo aí, pavimentando um monte de coisa. Diz que vai aparecer muita coisa agora e também. Agora vai fazer um pouco de média com os funcionários públicos, pagando RJ. Pois é. É o poder da máquina. É o poder da máquina, né? E não tá errado? Não tá errado. Não tá errado. Não tem nem como julgar. As regras estão aí à disposição para as pessoas disputarem. Todo mundo sabe que isso vai acontecer mesmo, entendeu? E exatamente dentro dessa proposta sua aí de ser candidata a deputada federal, Rondonópolis, você vai estar... Qual grupo vocês estão mais ou menos articulando para poder... Porque aqui hoje eu estou sabendo que aquele outro candidato a prefeito, nosso amigo Cláudio Paisagista, vai para o PTB. Isso, parece que ele vai para lá. Até nós fizemos entrevista com o Bilil aqui na EBTV e ele falou que ele é democrata, que a hora que o pessoal sair, ele vai sair fora, entendeu? Mas você acha que você continua na União Brasil, que é o PSL, ou você vai procurar... Aí vem a pergunta minha. Qual seria o seu candidato a presidente da República? Olha, o meu candidato hoje eu não tenho dúvida de falar que é o Bolsonaro. Isso eu não tenho dúvida de falar, tá? E eu não tenho nenhuma, assim... mas o Moro pode ser a terceira via. Sim, pode ser, mas ele não é ainda no momento e meu candidato é o Bolsonaro. O PT, eu sou anti-PT, né? Então, eu recebi proposta, e você me pergunta que grupo que eu vou... Eu recebi proposta de todos os partidos, todos os tipos de partidos. Então, partido de direita, de esquerda, de centro, recebi de tudo que eu tive. Alguns eu já declinei, falei, esse eu não vou. E olha que eram propostas interessantíssimas, né, para o nosso grupo. Mas ainda assim o nosso grupo não aceitou, a gente sentou com o grupo não aceita de forma alguma. Então nós temos uma linha de direita, não adianta eu querer ir para uma linha de esquerda que não bate com as minhas ideias. Aí eu falo que é criar um personagem que você não mantém isso daí. Não adianta eu falar que eu defendo... alguma coisa de esquerda que eu não defendo. Eu vou manter um personagem que daqui a um dia vai cair a máscara. Minhas ações vão ser diferentes do que eu falo. E isso não pode acontecer. Isso é o que nós temos muito na política hoje. E é o que eu falo, que eu vim para fazer a diferença. Porque senão eu continuo onde eu estou, Baldo. Minhas empresas estão caminhando, estão indo bem. Eu não preciso me expor e ficar me expondo. E as pessoas, você sabe, quando a gente vira vitrine, tem um monte para tacar pedra. É só isso que acontece, né? Tem um monte para tacar pedra e aí sempre acham, nunca você quer fazer o bem. Sempre pensam que você tá ali para aparecer. Tem vários adjetivos que te dão, né? Para aparecer, para roubar, mas nunca para mudar. Eu penso hoje, todo mundo sabe que meu maior tesouro são os meus filhos. E eu quero um país diferente para eles. Eu quero que eles realmente vivam num país democrático, num país onde eles possam crescer por força do trabalho deles. Eu quero realmente que eles tenham um futuro. E para isso eu tenho que colocar e tenho que pagar um preço. E se eu tenho que pagar um preço para ajudar não só os meus filhos, como os outros crescerem, eu vou pagar. Eu também vejo a nível nacional, por exemplo, o Ciro Gomes ataca sistematicamente o Lula e sistematicamente o Bolsonaro. E o Moro também é a mesma coisa. Então eu penso assim, que pela história da votação passada, eu acho que já sai na frente o Lula e o Bolsonaro. Sem dúvida. Só que eu acho que o Lula, ele tem uma história que as pessoas não é possível que não vão esquecer o que aconteceu no passado, não é verdade? Mas eu penso assim, que o Bolsonaro também ele precisa escolher um bom partido, escolher um vice e tentar mostrar para a imprensa, porque tem hora que eu acho que o Bolsonaro ele chuta muito
Ninguém a gosta lata, do né? ferro e fogo, É. né? Ele é ferro e fogo. De 24 horas. Eu sempre falo, tem hora que ele fala umas coisas, eu falo, meu Deus, o que ele falou isso, entendeu? Falta um pouquinho de jogo de cintura, Falta. né? Ele é muito rústico, muito Mas é o grosso jeito até em dele alguns ser, momentos. viu? Mas é transparente, né? É isso que eu falo, ele é transparente. E aí, só que infelizmente nós temos uma parte da população que não está interessada em saber a verdade, né? Ela está interessada em saber o resultado da mesa. Se tem comida, se a gasolina está cara, se o gás está caro, independente de saber de onde é a origem disso daí. Se isso se deve por conta do mercado, ou se isso é por conta de fato do governo. Nem sempre a culpa é do governo, mas é mais fácil apontar o dedo, culpar alguém, do que buscar a verdade. Olha, eu já votei no Lula 2 vezes e votei no Bolsonaro. Eu acho que não votaria no Lula de novo, entendeu? Porque eu não ia votar uma coisa que eu não... que é forte nos meus princípios. Mas eu analiso o seguinte, que o Bolsonaro, ele é um candidato forte? É um candidato forte. Só que ele precisa ser articulado um pouco mais, porque, na verdade, quem desmoraliza o Bolsonaro é mais ou menos parecido, porque ele não gasta dinheiro com a imprensa. E nossa imprensa é marrom, você sabe disso. Oh. Ela é marrom. Ela está à disponibilidade não de levar notícia, mas de levar quem banca ela. Exatamente. Entendeu? E você você percebeu muito bem nessa campanha passada aí que não é fácil. Não. Entendeu? Aí você ficar contra a imprensa. Eu, por exemplo, você viu aquela época lá que eu era candidato, todo dia meu nome saía na primeira página que eu não era mais candidato. Por causa daquele processo lá, entendeu? Mas dentro dessa proposta sua aí, você acha que a chance do Bolsonaro em cima do Lula é grande? Ou você acha que o Lula nem candidato vai ser? Olha, eu queria que ele nem fosse candidato, porque eu acho que ele passou, teve um momento dele, ele passou, tem uma história que a gente não pode esquecer, tá? Uma história de benefício, mas tem muita coisa ruim que ele fez, a gente não pode simplesmente ignorar. Ah, mas ele foi absolvido. Não me interessa se ele foi absolvido, né? Ele cometeu o crime, ele cometeu o delito, então a gente não pode esquecer isso daí. Até teve uma situação, mudando até... Mas que nem, quando o cara... teve um cara que assassinou meu pai foi assassinado. E ele recebeu uma homenagem pela Câmara Municipal, lá atrás, alguns anos atrás. E aí o cara falou, mas ele já pagou o delito dele. Pagou na cadeia. 3 anos ele ficou. Mas e eu, que fiquei sem pai? Que meus filhos ficaram sem neto? Ou sem vô, né? E eu que não tive um pai para me defender? Isso nunca ninguém vai apagar, né? Então é esse tipo de coisa que a gente não pode simplesmente passar a borracha e falar, ele pagou o delito dele. Não, ele não pagou. Tem uma história para trás que a gente tem que olhar. E a nossa justiça não é justa, né? Vamos ser sinceros. Não. Não é justa. E hoje, Ubaldo, nós temos um problema sério, que quem está governando o país não é o Bolsonaro que foi eleito. Está governando o judiciário, né? É o judiciário. Peraí. Então coloque seu nome à disposição, que a gente sabe que não é fácil uma eleição, não é fácil dar a cara a tapa, e coloque seu nome à disposição, o judiciário quer governar o país, coloque seu nome à disposição e se vocês ganhar, beleza. Aí vocês vão governar. Mas não pode fazer hoje. O problema do Bolsonaro é que ele não tem a maioria no Senado. Então ele também está amarrado. Ele não faz muito o que ele quer. Mas se você analisar assim, na eleição passada para essa, eu acho que na outra eleição, ele tinha... do mesmo jeito, ele nunca teve apoio nem da imprensa e nem dos políticos brasileiros, entendeu? Sempre ele foi... Mas ele tem um apoio de uma certa... a sua ideia, o seu ideal, faz com que ele capitalize alguns setores da sociedade muito importantes que as pessoas não veem. Vou dar um exemplo para você aqui. Lá no Nordeste, as pessoas vendiam água para poder ganhar voto. Ele foi lá, acabou a São Francisco, furou não sei quantos mil postos, hoje não tem mais esse comércio. Isso a televisão não fala. Entendeu? A televisão só... De cada 100 coisas boas que ele fala, só pega o que é ruim para falar, entendeu? Exatamente. A vacina. Hoje nós somos o 3º país do mundo que mais vacinou a gente, inclusive na 3ª dose. Agora não tem mais o que falar mal. Você pode ver que a Rede Globo, que é o maior adversário do Bolsonaro, eu acho que é a Rede Globo. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas não é só. E aí as pessoas se limitam a achar que é só a Rede Globo. Não é a Rede Globo, né? Vem a Rede Globo, vem o UOL, vem o Terra, né? Todos esses sites também hoje é a imprensa marrom. Tem jornalistas muito sérios na nossa cidade, no país, mas tem os jornalistas que se vendem, entendeu? E aí eles estão defendendo, não é o interesse meu, seu, tá defendendo o interesse que é deles. Mesmo porque as pessoas montam a imprensa hoje, de uma forma geral, a maioria está na mão de políticos.
Eles montam para poder ganhar PI do governo do estado, eles não estão preocupados eles estão querendo tirar, de alguma forma, pegar o dinheiro para eles, não é verdade? Tirar uma beirinha, né? Então eu acho que foi essa a proposta nossa do Mato Grosso News de querer criar uma imprensa diferente. Aqui a gente vai ouvir as pessoas, aqui eu quero ouvir todos os setores, tanto da direita como da esquerda, dar oportunidade para eles falarem o que eles pensam para falar. Isso que eu acho que é importante. E dentro disso eu acho que eu trouxe você hoje aqui justamente por isso, porque você é uma jovem mulher, empreendedora, que tem um futuro brilhante, fala muito bem, entendeu? Obrigado. Fala muito bem. Eu acho que você tem que saber apenas escolher o grupo certo. Porque sem grupo você não faz nada. Nada. Nem com dinheiro você não faz nada sem grupo, sabia? Mas aí eu pergunto para você, nessa campanha agora, você sendo deputada, você acha que interferiria alguma coisa no comando do seu grupo econômico? Não, olha, eu já me afastei para a eleição, não estava previsto, então não preparei, né? Não tinha uma pessoa preparada para isso. Agora eu tenho uma pessoa, eu formei uma pessoa que está há muitos anos comigo, como a grande parte do meu staff, eu não tenho ninguém com menos de 5 anos, tá? O pessoal tudo tem muito tempo lá conosco, então sabe como trabalha. Hoje eu tenho ficado mais livre justamente para acompanhar, para eles trocarem as empresas, então não atrapalha. Você sabe que isso era uma preocupação? Quando eu coloquei meu nome à disposição para vice, aliás, quando pediram para eu entrar como vice, minha preocupação era que meus negócios caíssem. As pessoas confundiam empresa, Marchiane, e isso me prejudicar. Porque meu ganha-pão, o balde é de lá. Com certeza. Né? Então eu tinha muita preocupação em relação a isso. Mas graças a Deus não interferiu, as pessoas souberam separar isso daí. Né? E hoje eu tenho uma equipe, de fato, uma equipe muito boa, muito competente, para trocar as empresas. Eu acho que até melhor que eu, porque elas, na hora de autorizar qualquer compra, elas olham 10 vezes antes, né? E eu já vou autorizando, elas olham 10 vezes antes. Eu acho que até é uma equipe mais competente, que consegue tocar até melhor do que eu aquilo lá hoje. Então, são pessoas bem formadas, que estão há muito tempo, que sabem como que a gente trabalha. Então, eu estou bem tranquila para sair. Você é uma pessoa que vai ser uma arrojada, né? Você é deputada federal, né? É uma coisa bem difícil, mas aqui já teve jovens que ela também saiu deputada e teve sucesso, muito sucesso. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, o Brasil, você não percebe que nós estamos sem lideranças? Você vê em Mato Grosso, quem que é candidato? Mauro Mendes, ele não sabe, não foi formado lideranças. Não, os velhos não deixam formar liderança nesse país, entendeu? Nem a nível de país, nem a nível de estado, muito menos de município. O que você acha que falta para ter novas lideranças emergindo aí da sociedade para poder ocupar cargos públicos? É muito difícil você ser uma nova liderança, tá? Porque o preço que você paga é alto. Você se expõe, e volto a falar, a exposição você sabe que não é fácil, né? A gente, por mais que nem eu falo que eu tenho muito estômago para aguentar, e eu apanhei muito na última campanha, né? Me julgaram de tudo, que eu era, agredia minha filha, que eu era estelionatário, tudo que acharam que era interessante falar, falaram a meu respeito, nada era verdade, mas colocaram o meu nome nessa situação. É muito difícil você se expor hoje, principalmente os jovens que estão formando a sua vida ainda. É verdade. E aí você se expor. E, lógico, na política não é fácil. Para a mulher também não é fácil. Não é fácil. Eu tenho uma personalidade, eu falo que eu apanhei tanto da vida, na hora que vem para me bater, eu vou para bater também. Eu não ligo muito não. Então eu vou para porrada. Mas não é a personalidade da maioria das mulheres. Então as mulheres acabam recuando e ela tem outros afazeres. Ela tem a família, ela tem o filho, ela tem a casa, ela tem uma série de atividades que é difícil também estar combinando com a política. Mas é necessário novas lideranças. É necessário uma oxigenação da política, até para vir novas ideias, para vir novos projetos, para fazer o crescimento. É necessário, tá? Eu acho que a política hoje está fechada. Prova é aí essa situação agora de colocar partido que só pode sair alguns 9 candidatos para deputado federal. E tem que ser chapa pura. Isso dificulta. Por quê? Vamos dar um exemplo se eu fosse para o MDB. Entre eu e o Bezerra, quem é conhecido? Bezerra. Com certeza. Ele teve vantagem sobre você. Tem uma vantagem gigantesca sobre mim, né? Apesar de que eu acho que ele já devia ter aposentado faz tempo, dá um lugar pra gente jovem, né? Mas ele mantém mão de ferro naquele partido, né? Mantém mão de ferro. Mas é muito difícil você competir com uma pessoa com um histórico político tão grande e com a liderança grande. É muito difícil. E aí acaba não oxigenando a política, que é necessário. Mas você sabe que na eleição passada,
para a gente conseguir mulher, era praticamente, tem que pedir, pelo amor de Deus, para a gente achar uma mulher para ser candidata. Mas parece que a nova lei deu uma mudada aí para a eleição para 2022. Você sabe qual foi a mudança que teve, qual foi a alteração que teve para poder incentivar as mulheres a ser candidatas? Tem que ser pelo menos 30% das mulheres, que nem para a chapa de deputado federal, pelo menos 30% tem que ser mulher. E aí a mulher está com uma vantagem muito grande sobre isso. Questão financeira, né? Financeira, ela vale, os votos dela valem o dobro para a questão de recurso financeiro para o partido. Mas não é só isso, Baldo, porque hoje, para um deputado federal ser eleito, ele tem que atingir o coeficiente, né? A sua chapa tem que atingir o coeficiente. Então, se você coloca, como faziam antigamente, de colocar mulher laranja, só para poder... você arrebenta a chapa. Se você arrebenta a chapa, nenhum é eleito. Então, precisa colocar mulheres agora, liderança, que tenham pelo menos uma quantidade de voto expressiva para ajudar a chapa, né? Que nem eu tô entrando, mas eu não tô entrando para ajudar, para ser escada, eu tô entrando para competir. E na região sul ficou um buraco, né? Tem um buraco aí para ser trabalhado. 32 cidades que tá aí à disposição, né? Nós temos questão de mulher, nós temos a Rosana no Nortão do Mato Grosso, ela vem muito forte, né? Em Cuiabá nós temos a Gisela, que é minha amiga. Temos aí a Natasha, que talvez venha, a filha que era da Séries, né? Talvez venha candidata a Senado, muito provável, ela está trabalhando para isso. Então, nós já temos algumas lideranças. E vou te falar, quando eu era criança, a gente falava assim, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser modelo, cantora, era isso. Político, né? Porque você não tem uma política, uma mulher na política. Hoje no estado do Mato Grosso, que esse tamanho que é, né? Nós só temos a Janaína Riva, nós não temos uma outra referência política. Então, nós precisamos desenvolver lideranças políticas para que novas meninas, essas meninas hoje que estão lá na escola pequena, elas se inspirem e também queiram ser políticas e transformar a comunidade delas. E a sua chapa elegeu uma mulher, né? Foi a Kalinka, né? A nossa chapa elegeu a Kalinka. É uma mulher de muita fibra, é uma mulher que está trabalhando bastante. Eu tenho muito orgulho de falar que foi uma mulher que foi feita na nossa chapa. Bom, mas aí você acabou de falar, você está no PSL, que é a Aliança Brasil. Isso. E se o pessoal resolver que a Margiane precisa da Margiane para formar essa chapa a nível de governo do estado, você vai encarar? Porque eu não vejo também muitos candidatos fortes nessa chapa, não, entendeu? Olha, o Aliança, eles estão, o União, né? União está começando agora a formação da chapa. Eu já tive uma conversa com o governador, né? Já tive uma conversa com o Fábio Garcia, mas a gente está conversando ainda, porque eles também estão montando tudo agora, né? Então tá pegando o pessoal que era do PSL, um monte já saiu, né? O Claudinei, o Eliseu, o Claudinei não saiu ainda, deve estar saindo agora, mas já declarou que vai sair. O Barbudo já declarou que vai sair. Então tem uma série de lideranças do PSL que está saindo do PSL, que não quer estar junto disso daí, tá? Eu falo que política, eu percebi que política, nesse meio, nesse pouco tempo que eu estou na política, que você tem que ter grupo, é uma das, e você tem que ter, você constrói as suas famas, né? Então tem aqueles que são partidários, tem aqueles que honram o que fala, tem os que rói a corda, né? A política que eu quero ser e a imagem que eu quero construir é de partidária e de que honra o que fala. Porque na política, até esses dias me falaram muito bem, falou assim, não tem como a gente fazer um contrato aqui do acordo. Não existe isso. E mesmo se fizer também, depois o cara não cumpre, não adianta nada. Não cumpre. Picareta em qualquer lugar, não é? Então, eu quero ter uma fama, quero construir uma fama de que quem fala e cumpre. Esse é primordial para mim. Então, para isso, eu tenho que construir uma estrada, tenho que construir um caminho e tenho que escolher muito bem, como tu falou, Baldo, você está muito correto e essa é a minha visão. Eu tenho que escolher muito bem o partido, né? Para depois eu também não ser apunhalada pelas costas, porque tem muito disso. Mesmo porque, Margiane, vou falar para você uma coisa. Eu era presidente do PSL aqui em Rondonópolis, não sei se você sabia disso. Sabia. Eu era presidente do PSL e eles arrumaram uma vaga para deputado estadual aqui em Rondonópolis e eles queriam que eu fosse candidato. Só que eu não tenho essa vontade de ficar viajando, eu gosto mais de ir para Chácara no final de semana e também eu estou ficando já querendo só dedicar aqui mesmo, entendeu? Então eu não quis. E naquela época, o Bolsonaro, que não vai ser agora, essa ilusão de achar que vai ser igual da outra vez, não vai ser, vai ser diferente. Porque da outra vez o Bolsonaro elegia até um poste, entendeu? Eu peguei minha vaga, sentei lá no gabinete da vice-prefeitura, chamei o Beto, o Vinícius,
E o Márcio Cicatriz ficava atrás de mim, o Baldo, arruma uma vaga pro Claudinei. Eu não tinha muita amizade com ele, eu acabei cedendo a vaga para ele e ele acabou se elegendo na onda Bolsonaro também, entendeu? Uma onda que, se ele não, esses caras que foram na onda Bolsonaro, se não tiver uma estrutura de trabalho feito, dificilmente vão se eleger. Entendeu? Então, pensando assim, eu acho que também você tem que pensar em você também. Entendeu? Eu acho que o governador, o Mauro Mendes, essa aliança não vai ter candidato a presidente. E se tiver também não vai ter destaque nenhum. Sim. Entendeu? É igual o permitir que lançar aquela mulher lá, acho que é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Não adianta, porque a polarização já está feita, já está pronta. Já está pronta, é entendeu? verdade. Então as pessoas vão acabar migrando para isso. Então eu acho que dentro desse cenário você também tem que escolher uma coligação que você deslumbre poder se eleger. Porque não adianta nada você ir lá para ser só mais um. Igual aconteceu comigo na eleição passada, entendeu? Você não acha que isso é uma coisa que você tem que pensar com muita garantia, conversar com o seu grupo, que realmente você precisa de se eleger, então você tem que... Você está entrando numa proposta política que você não pode entrar para poder brincar de política, você tem que entrar para ganhar. Então, você não acha que isso é interessante? Você ter uma visão nesse sentido? É por isso que a gente está demorando tanto para decidir, né? Eu estou tendo uma pressão muito grande dos partidos de decisão, que todo mundo queria que eu decidisse agora, presente Natal. Mas eu não posso decidir agora, o cenário não está formado. E eu falei, porque é tempo, é dinheiro, é o grupo que acredita em você, né? Então eu não posso simplesmente entrar para brincar. Eu não estou entrando para brincar. E eu não tenho tempo para perder. Eu não vou ficar entrando para perder tempo. Não, se eu for entrar é para disputar de igual para igual, né? Agora uma coisa que tu falou bastante é a polarização. Polarizou, não tem jeito. É Bolsonaro, Lula, direita, esquerda, ficou isso daí. Mas a grande massa da população não quer saber disso. A grande massa da população quer saber do dia a dia, qual vai ser o resultado desse candidato para eles. É isso que eles querem saber. E eu acho que política só se constrói com diálogo. Independente se é direita, esquerda, igual você está fazendo aqui, tu colocou um programa para ouvir todo mundo. Porque não é todo de ruim a esquerda. Tu tem que escutar, tem algumas propostas interessantes, né? Não é todo de ruim. O Bolsa Família veio da esquerda, né? E é um programa aí que atende. O SUS veio da esquerda. É um programa que atende a população, né? Então não é de todo ruim. Agora tem coisa que eu não concordo? Óbvio, tem um monte de coisa que eu não concordo. Por isso que eu defendo a direita e eu acho que a direita também tem que ser olhada com os olhos diferentes, porque ela traz um crescimento econômico, ela traz independência, tira essa pessoa dali que só fica recebendo migalhas e coloca ela para crescer sozinha, e aí ela te dá, eu falo que dá dignidade para ela escolher o que ela bem entende. Senão ela costuma ganhar migalha e nunca vai andar com as próprias pernas. Nunca vai andar com as próprias pernas e não vai ter independência. Então a direita tem também e muitos seus pontos. Mas eu acho que política é construída com diálogo, tá? E sempre com muito respeito, que é o que a gente está vendo que está perdendo. E isso me preocupa muito. Porque quem for eleito não vai governar só para mim ou só para você, Ubaldo. Vai governar para todo mundo. Então nós precisamos de pessoas que tenham diálogo, que saibam escutar, que saibam conversar e que saibam fazer política para todo mundo, independente de quem apoiou ele ou não. Eu sou um cara que sempre estive na retaguarda da política. Eu comecei a mexer com política, foi com o Zé, porque ele não tinha candidato na hora, e eu tive que ser candidato de última hora, 8 horas da noite. Mas na retaguarda eu aprendi muitas coisas nesse sentido aqui. Você, como candidato a federal, você precisa, nessa região sul, com essas 30 cidades, você precisa de ter candidatos a deputados estaduais que vai ser margiano até o final. Isso. E você já tem alguns nomes aí nessa região sul aqui, de Mato Grosso, que vai ser candidato, que vai aliar junto a você na eleição de 2022? Eu tenho alguns parceiros, eu tenho algumas pessoas que eu me identifico muito, né? Um deles eu vou falar o nome, que é o Claudinei, né? Uma pessoa que eu me identifico, foi muito parceiro meu na última campanha. Ele estava conosco, ele me ajudou muito. Inclusive, eu não entendia nada de política, porque eu entrei no ano passado, eu entendia patavinha de política. Então, me orientou bastante. A Dirce, esposa dele, foi uma pessoa que me orientou muito. Então, eu tenho muita gratidão pelo Claudinei, e eu gostaria que tivesse numa coligação, num grupo, que fosse possível retribuir toda essa gratidão que eu tenho por ele, todo esse apoio que ele deu que ele nos deu. Mas você acha que, além do Claudinei, você vai ter na região lá do Araguaia, vai ter algum... Depende muito da coligação que a gente for fazer. Depende muito. Até porque agora os partidos, eu falo, pelo que eu estou escutando, como não participei das outras campanhas, estou escutando muito agora. O fundo vem pro federal. Porque antes o que acontecia? Distribuía para o estadual e aí ele pegava dinheiro do partido e apoiava outro que dava mais dinheiro para ele.
né? E agora não, agora vem para o federal e com quem o federal fechar, o federal tem os seus apoios e ajuda a fomentar a campanha do estadual. Mas na passada já era assim. É? Era assim, porque eu lembro muito bem que a nossa vereadora, que foi candidata pelo PSB, a Marildes, ela que recebia o dinheiro para repassar para os estaduais, entendeu? E é o correto. E ela teve uma votação expressiva. Mesmo porque é para federal, porque essa contabilização financeira, ela é em cima da bancada federal. Da bancada federal. É em cima da bancada federal. Então você tem que escolher um partido que tem uma bancada boa, senão vai vir uma miséria só, entendeu? Tem que ter uma bancada boa e você tem que ter, aí volta a falar, você tem que ter um grupo bom, né? Então quando a gente vai conversar, quem são os seus candidatos a deputado estadual? Porque é importante, não pode ser esquecido, muito pelo contrário. Eu falo que é igual o candidato a prefeito que fala que elegeu sozinho. Ninguém se elege sozinho. Se você não tem os vereadores para te apoiar, tu não vai para lugar nenhum. Tu precisa dos vereadores para estar ali, porque a gente não consegue abraçar todo mundo. A gente precisa desses outros candidatos que vai ficar caminhando e pedindo voto pra gente, demonstrando a nossa história, os nossos propósitos, para que a gente veio. Pois é, meus amigos, nós estamos conversando aqui com a Margiane, a mulher que veio de baixo, que tem uma chance muito grande de ser deputada federal. E eu queria, como nós estamos chegando ao final, né, do nosso programa, eu gostaria as suas considerações finais. Eu gostaria também de convidar que a partir de janeiro vamos criar aqui eleições 2022. Legal. Entendeu? E eu gostaria de ouvir de você as suas considerações finais para o nosso... Porque esse programa nosso está pegando em São Paulo, Rio, Estados Unidos, Mato Grosso. Quiser aqui tem uma média de 20 mil pessoas que quer dar acesso a esse nosso site. E nós criamos uma programação de segunda a sexta local, entendeu? Bom. Tá dando trabalho, mas nós estamos indo. Suas considerações finais, minha amiga. Mas tudo que é sucesso dá trabalho, não é, Baldo? É. Dá trabalho, mas depois vem o resultado. Bom, eu quero agradecer, passou tão rápido, né? Eu falo que falar de política, falar com uma pessoa que bate papo tão gostoso, passa muito rápido. Foi muito agradável estar aqui. Eu quero agradecer você que está nos assistindo, que está ouvindo um pouquinho da minha história, ouvindo um pouquinho das nossas propostas, quais são as nossas ideias de política, por que a gente veio, como que a gente veio fazer. E eu falo que as pessoas têm que prestar muita atenção. Eu percebi, nesse pouco tempo de política, que as pessoas, alguns, não são todos, tá? Não pode generalizar, mas alguns criam personagens. Personagens, então, que você acaba se iludindo, achando que aquilo é uma verdade, e não é. Olhe de fato a história de cada pessoa, olhe de fato quem são as pessoas que estão na política, que benefício, de onde ela veio, de como ela se sustenta, como é a vida dela, ela faz o que ela fala, porque isso é muito importante. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Diferença como? Ajudando. Eu falo que pessoas comuns têm que vir para a política, para fazer a diferença. Porque a gente sabe qual é a dor. Eu usava SUS, eu usava transporte público, então quando dói a barriga da gente, é diferente. A gente sabe onde que dói, a gente sabe qual é a necessidade. E a gente tem que fazer a diferença. Nós, juntos, temos que fazer a diferença. Fazer a diferença para cada um, para os nossos filhos, para os nossos netos, para que eles possam crescer. E aí, a gente está aqui, colocando o nome à disposição, o nome para trabalhar, o nome para fazer a diferença para Rondonópolis, não é? Conto com você. Obrigada. Margiane, um grande abraço, felicidade, sucesso para você, que você vai ter, viu? Você fala bem, você é uma pessoa que realmente vai impressiona as pessoas. Pode ter certeza que você tem futuro muito grande na política. Meus amigos, acesse o nosso Mato Grosso News, Web TV, para poder assistir essa reportagem do Direto ao Ponto. E aí nós temos vários outros programas que interessantes, mas esse programa aqui é um programa que realmente é para esclarecer a nossa população de uma forma geral, a personalidade de cada pessoa que vem aqui. Uma boa noite, Mato Grosso, uma boa noite, Rondonópolis, e fique com Deus e um Feliz Natal a todos vocês.